Você pode ir abrindo a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 16, e nós vamos falar sobre um rico e um pobre no além. Pois é, por incrível que pareça, depois que a morte chega, todo mundo fica igual. Há algumas ocasiões em que pastores precisam acompanhar na exumação de corpos, porque os familiares às vezes não têm condições de fazê-lo, e o impressionante é aquilo que nós sabemos da experiência da palavra de Deus: a ossada é igual para todo mundo, e isso faz com que a soberba e a jactância da vida, às vezes, simplesmente num gesto de ver aquilo ali, nos deem a consolidação de mente de que somos todos iguais. E diante da morte não há rico ou pobre, branco ou negro, não há gente desta ou daquela classe social, todos somos iguais, a morte nos iguala. E aqui dois seres humanos dessa parábola, não vou entrar aqui no mérito, existe uma discussão de 2000 anos se é ou não uma parábola esse trecho, mas eu considero que seja. E nós precisamos meditar em algumas poucas coisas antes de nos atermos ao texto propriamente dito. Primeiro é que Lucas coloca essa parábola, que a Sociedade Bíblica intitula de O Rico e o Mendigo, coloca exatamente aqui de forma muito intencional. Ele como redator, como editor do Evangelho, não coloca aqui de modo aleatório, mas há uma razão para isso. É logo depois de falar do uso errado do dinheiro daquele mordomo infiel sobre quem falamos semana passada. Jesus coloca esse homem rico como vilão da história. Diferentemente daquele mordomo infiel que nós falamos a semana passada, que contrastava com o discurso de Jesus, mas nós chegamos à conclusão do porquê isso aconteceu. Mas Jesus não está dizendo nesta parábola que o problema desse homem era ele ser rico. Jesus não coloca a riqueza como uma coisa ruim, muito menos Jesus quer insinuar que todas as pessoas ricas não acreditam em Deus. Se nós olharmos bem, Lucas, o próprio autor do Evangelho, era um médico. Não que os médicos tenham que necessariamente ser ricos porque são médicos, mas principalmente naquele tempo, ser médico era algo de proeminência na sociedade. E é bem provável que Lucas, junto com Levi ou Mateus, que tinha sido cobrador de impostos, fossem os dois discípulos mais ricos que andaram atrás de Jesus. Lucas provavelmente ainda era mais abastado do que Mateus, ou Levi, depende do texto. Ou seja, o próprio Lucas está redigindo essa parábola, que não aparece mais em lugar nenhum, em nenhum dos outros evangelhos, só aqui. E ele ficaria constrangido se a ideia de Jesus fosse essa, porque ele próprio era alguém com posses. Nós vemos também no Antigo Testamento que há muitas pessoas piedosas que eram muito ricas, a começar do próprio Abraão, Jó, que eram homens muitíssimo ricos. Se eles tivessem aquela mesma expressão de bens nos dias de hoje, eles seriam os milionários, talvez estivessem na revista Forbes como as pessoas mais ricas do seu tempo. Eles eram muito ricos e, no entanto, eram pessoas piedosas, seguiam a Deus, amavam ao Senhor e confiavam naquilo que Deus tinha lhes dado. E eles tinham uma atitude adequada em relação a Deus e em relação às pessoas, quanto às coisas e às bênçãos materiais. Eles usavam as coisas oriundas das bênçãos materiais de Deus, a fim de executar a obra de Deus e de fazer o bem. Eles obedeciam a Deus nesse particular. Quando chegamos ao Novo Testamento, isso não muda. Temos muitos exemplos de pessoas ricas no Novo Testamento. Nós vemos lá na profecia de Isaías 53:9, por exemplo, que Jesus mesmo seria contado estaria cercado dos ricos, quando diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
havia uma profecia a respeito do sepultamento de Jesus que foi cumprida, porque Jesus não tinha as condições, a sua família não tinha as condições, pelo menos até onde sabemos, de ter uma sepultura boa, nobre, nova, e foi um seguidor até aquele momento, provavelmente anônimo de Jesus, José de Arimateia, que se aproxima e oferece: deixa que eu tenha uma sepultura boa, nova. É como se hoje ele dissesse: não, eu tenho uma conta perpétua para minha família lá no cemitério mais caro do Rio de Janeiro. Era mais ou menos isso. Ele, portanto, vai a uma tumba de pessoa abastada, porque uma pessoa rica que o seguia estava por perto e resolveu isso para ele. Os ricos não são criticados na Escritura por causa da sua riqueza. Eu já falei isso aqui diversas vezes, eu me lembro do reverendo Alain falando também várias vezes. A Escritura não critica os ricos por causa da sua riqueza, critica os ricos por causa do seu amor à riqueza e por causa do uso indevido dos seus bens, das suas posses. Então, nesta passagem fica claro que Jesus demonstrou que a atitude em relação à riqueza dos fariseus, e por que isso? Porque Jesus tem como público-alvo aqui os fariseus, que estavam por ali, ouviram Jesus falar a respeito do administrador infiel, imediatamente zombam de Jesus. Jesus, então, aproveita e estabelece uma linha de conexão entre a infidelidade financeira com a infidelidade conjugal, e num versículo 18, ele fala a respeito do divórcio, que tem a ver com a infidelidade conjugal, e imediatamente ele entra na narrativa do rico e do mendigo. Ou seja, o fio, a linha mestra que cerca a parábola do administrador infiel, a fala de Jesus condenando o divórcio e a parábola do rico e do mendigo é uma só palavra: infidelidade. E por causa disso, Jesus estabelece uma narrativa, na forma inclusive de discurso, porque há um diálogo aqui no meio, em que ele vai atrair os fariseus para que eles percebam, pelo que Jesus vai falar, que eles são infiéis e que por isso mesmo eles estão sob a condenação de Deus e que devem tomar uma atitude a fim de que não lhes aconteça o que aconteceu com o rico desta parábola. É por isso que Jesus conta isso. Enquanto no capítulo 15, que nós falamos algumas semanas atrás, Jesus declara claramente, ele profere claramente que o pecado, naquelas circunstâncias, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, que é o filho pródigo, nós pregamos 3 sermões aqui sobre essas 3 perdas, né? E todas elas apontavam para uma só coisa. Nós falamos que os fariseus eram condenados ali por Jesus porque eles usavam coisas e dinheiro para usar pessoas. É isso que estava de modo subjacente nessas 3 parábolas. No capítulo 16, cuja primeira parábola é a do administrador infiel, semana passada, Jesus volta-se para os recursos propriamente dito. Agora não é como usar as pessoas indevidamente, capítulo 15, mas agora é Jesus condenando os fariseus por usarem os seus recursos indevidamente. Jesus termina a parábola do mordomo dizendo, versículo 13, a última frase: não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso faz todo sentido nos temas seguintes. Os fariseus, como eu já falei, zombam em seguida dele, do seu ensinamento, e ele repreende a sua ênfase nos valores e tradições humanas. Versículo 14 e 15. Ele também comenta sobre o propósito e a perpetuidade do valor das Escrituras, como elas ensinam tudo o que precisamos saber. Fala do ensinamento da Escritura a respeito do divórcio, e essa discussão leva a uma outra parábola, que é essa que nós vamos ler agora. E Jesus contrasta nessa parábola os destinos após a morte dos ricos não arrependidos e dos pobres convertidos durante a vida. O que está em jogo é conversão e não conversão,
Riqueza e pobreza são o pano de fundo para Jesus falar sobre conversão e não conversão, justificação pela fé e impenitência diante do Senhor. Essa é a mensagem de Jesus, enquanto ele fala para os fariseus: vocês estão usando o que Deus permitiu que vocês tivessem de forma inconsequente, incorreta, e isso vai ser pesado sobre vocês. Essa história, portanto, é mais uma daquelas ocasiões em que Jesus inverte tudo. No reino de Deus, muita coisa é invertida. É melhor dar do que receber. Isso é uma inversão desse mundo. Se você se humilhar, você será exaltado. Isso é uma inversão. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Isso é uma inversão. Jesus ensina inversões e com isso ele vai andando e ensinando os seus discípulos. A conclusão dessa parábola muda para um significado mais profundo a respeito da palavra de Deus. E percebendo nós que ela procede diretamente do Deus Filho, neste momento encarnado e que ensinava aos seus discípulos. Agora sim, eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer do versículo 19 até o 31 de Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor. Aqui temos um rico, versículo 19. Se você prestou atenção na leitura, o rico não tem nome. O rico está vestido de púrpura, opulência, linho finíssimo. A púrpura era um tecido, era um tingimento muito caro, era um molusco que era pego com grande dificuldade e ele era macerado e o tecido tinha que ficar mergulhado naquele tonalizante ali. E aquilo era muito caro. Geralmente o tecido de cor púrpura era reservado a reis, a gente com muito dinheiro. E esse homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele se vestia na tradição das pessoas mais opulentas e mais ricas e não se importava com um mendigo, Lázaro, que ficava lá na sua porta e pedia migalhas, pedia restos para comer e não ganhava nada. Mas no versículo 20 e 21 começamos a ter os contrastes, porque morre também o pobre. Mas do pobre a gente sabe o nome, é Lázaro, que vem do hebraico Eleazar, é a transliteração para o grego de Eleazar. O Senhor é a minha justiça, o Senhor é quem me justifica, alguma coisa assim.
ele não estava vestido de púrpura, ele estava vestido de úlceras, de chagas. Ele era todo ferido, passava fome, sonhava com as migalhas que sobrassem da mesa do rico. O que me fez lembrar, enquanto eu meditava nesse texto, daquela mulher cirofenícia, lá de Marcos capítulo 7, que se encontra com Jesus e vai clamar para que Jesus liberte a sua filhinha de espíritos demoníacos que a tinham presa. E Jesus diz: eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí ela diz assim: pois é, mas os cachorrinhos comem as migalhas. E por aí vai a natureza daquela conversa. Aquela mulher diz assim: se for para eu parecer um cachorrinho e me alimentar das migalhas que caem do Deus Todo-Poderoso, digamos assim, eu vou ser alimentado mesmo com migalhas. E o Senhor, em Mateus, há uma frase que não está em Marcos, que diz: grande é a tua fé. E Jesus diz: pode ir, que a sua filha está liberta. Me fez lembrar desse episódio. Aqueles cachorrinhos lá que aparecem na história da mulher, já era uma inserção dos gregos que começavam a ter animais domésticos em casa. Mas estes cães que estão aqui citados em Lucas 16, são uma espécie de praga que havia em Jerusalém. Eram cães muito ariscos que avançavam nas pessoas. Dizem os autores daquele tempo que, por incrível que pareça, eu não estava lá para ver, mas a gente lê algumas coisas. E aqueles cães avançavam nas pessoas e ficavam comendo lixo. E agora, para você ficar mais chateado ainda com o rico, naquele tempo, você sabia que não havia guardanapo? Sabe, coisa boba, né, que todo mundo tem em casa? Não existia guardanapo naquele tempo. E o pano, o tecido era muito caro. Você pegar um pedaço de pano para limpar a boca depois de comer era impensado. Como é que as pessoas se limpavam, gente? As pessoas pegavam um pedaço de pão e usavam de guardanapo e jogavam fora. Os cachorros gostavam disso. Você imagina, um pedaço de pão ainda mais com um restinho de comida ali, né? Os cachorros ficavam animados. Era essa migalha que o pobre queria. Será que você não me deixa comer esse pão sujo que você jogou fora? E os cachorros avançavam, estavam ali por perto dele, provavelmente atraídos por essa onda de guardanapo jogado fora. No versículo 22 aparece a morte. E a morte de ambos acontece ao mesmo tempo. O rico vai para baixo, ele é enterrado. E diz o texto que ele vai parar no inferno. Não quer dizer que o inferno seja embaixo, tá? Mas a simbologia é que ele desce. Enquanto que Lázaro morre, e diz o texto que os anjos o recolhem, ele vai para cima. E diz o texto também que ele vai para o paraíso. Por que Jesus usa isso? Porque naquele tempo, ser rico, por causa de uma má interpretação do Antigo Testamento, ser rico significava estar debaixo dos favores especiais de Deus. E se uma pessoa era rica no meio de Israel, era sinal de que era uma pessoa salva, estava bem com Deus. Algumas igrejas hoje continuam dizendo: se você é rico, você é abençoado por Deus. Faça um grande desafio, traga tudo que você tem, põe aqui, faça isso, faça aquilo, porque o dia que você for rico, é sinal que você foi abençoado por Deus. Você já ouviu falar isso por aí? Os fariseus pensavam assim também. Não estou querendo dizer nada com isso, mas esse era o pensamento dos fariseus. A riqueza, portanto, era sinal do favor e da bênção de Deus. O contrário também, se você não era rico, era sinal de que você estava afastado de Deus e sob a maldição de Deus. Coitado de nós aqui, né? Igreja de São Cristóvão, todo mundo remediado, estava todo mundo mal com Deus nessa história. Graças ao bom Deus, isso foi uma má interpretação, porque Deus não cuida de nós, não quer dizer que nós sejamos de Deus ou não de Deus, por causa daquilo que temos no nosso bolso ou na nossa conta. É o nosso coração que está diante do Senhor.
Mais do que oferecer detalhes sobre a vida após a morte, não é essa a ideia desse texto. O objetivo das palavras de Jesus aqui, enquanto ele profere essa parábola, é ensinar que o dinheiro não é prova do favor de Deus e que a falta do dinheiro não é prova da maldição de Deus. Jesus inverte tudo mais uma vez aqui, ao pregar que todos precisam de Deus, independentemente de sua cultura, de sua origem, do seu status social ou do tanto de dinheiro que tenham. Todos dependem de Deus, todos precisam de Deus, porque todos carecem do Senhor, porque todos pecaram. E Paulo explica isso muito nitidamente quando ele chega a 1 Tessalonicenses, que ele não passava por aflições, ele não tinha passado por aflições por falta de carinho, de amor ou do favor de Deus, ou porque ele teria amaldiçoado Paulo. Vamos imaginar sequer que Paulo era amaldiçoado por Deus enquanto fazia aquela obra toda que ele fez. As aflições, diz Paulo com todas as letras, devem ser suportadas em prol do Evangelho. E o auxílio de Deus na perseverança é o sinal do favor de Deus e não as riquezas que eventualmente alguém possa ter. Enquanto você sofre as aflições e percebe Deus está comigo, Deus está a seu favor, essa é a prova de que você precisa. Lázaro confiou em Deus e Deus o levou para si. O outro, o rico, confiou em seus bens e foi para o inferno. E vamos notar que a Bíblia não tem meias palavras. Um foi para o paraíso, o outro foi para o inferno. O jovem rico enfrentou o mesmo dilema lá em Lucas 18, que eu mencionei para vocês essa passagem quando eu estava falando de uma das primeiras ministrações dessa série das parábolas do rei. Pobres e ricos devem confiar apenas no Deus da Escritura. Se confiarem em qualquer outra coisa, perecerão. Ouviram, gente? Pobres e ricos devem confiar apenas no Deus da Escritura. Se confiarem, seja rico ou seja pobre, em qualquer outra coisa, perecerão. Mas esses homens que estavam opostos na vida, a partir do versículo 23 e até o 31, vemos que eles também estavam opostos no além. No versículo 23, começa assim: no inferno, ou seja, um deles estava no inferno, o outro deles estava no paraíso. O rico não deixou de ir para o inferno por causa do dinheiro, mas por causa da sua incredulidade. Ele não deixou de ir para o inferno, ele não foi para o inferno, porque ele era melhor do que o outro e tinha dinheiro. E tampouco deixou de ir porque tinha dinheiro. Ele foi porque era incrédulo. Ele depositou a sua confiança no que ele tinha e não no Deus que tinha lhe permitido ter tudo aquilo. Ele foi para lá porque ele tinha comprovadamente avareza em seu coração e sequer comida para aquele que tinha fome, ele deu. Ele era avaro, ele era pão duro, ele era apegado ao que é material. Mas vejam bem, quando você descobre alguém dessa forma e com essa natureza, esse não é o fim da linha, isso não é o que a pessoa tem como seu princípio, isso é a resultante de um princípio, e esse princípio é a infidelidade daquela vida com relação a Deus, porque quando Deus nos dá alguma coisa, seja ela material ou espiritual, Ele espera, por sua própria designação e palavra, que nós usemos aquilo para o bem do próximo, para o bem da obra de Deus, para o bem da propagação do seu santo Evangelho. Quando nós não fazemos isso, somos infiéis. Portanto, mais uma vez eu digo, o que está por detrás disso é infidelidade. E por isso eu me preocupo em ensinar para você, por exemplo, na hora financeira da nossa igreja, que nós precisamos ser fiéis e generosos. E se nós formos essas duas coisas, nós estamos entrando no caminho certo. Embora a tratativa deste sermão não seja falar sobre a nossa vida financeira aqui hoje. A avareza humana pode ser demonstrada até na forma em que as religiões descrevem os seus paraísos. Há religiões, por exemplo, que pensam que o paraíso é um lugar de joias do tamanho de frutas
e que a pessoa vai chegar lá, vai ter 80 mil escravos e pelo menos 72 virgens. Essa é a descrição do paraíso de uma certa religião. Outras religiões descrevem o paraíso como lugar em que você vai evoluindo tanto que você vai se tornando parecido com a iluminação etérea da transcendência, e quando você atingir isso, quando você estiver muito próximo, você vai ser considerado um ser iluminado. Ali você chegou ao paraíso. Outras religiões acreditam que nas constantes reflexões e meditações em que você quase sai da natureza humana e que você se despega de tudo, você então atingiria índices e estaturas da sua espiritualidade, muitas vezes através de reencarnações ou de profunda meditação, e você então atingiria o que seria para essas pessoas o paraíso. Tudo focado em si próprios. Eu quero ter joias, eu quero ter escravos, eu quero ter um harém, eu quero ter iluminação, eu quero ser bom, eu quero ser superior. Vejam bem, sempre o paraíso dessas religiões é a expressão do que o ser humano pecaminoso gostaria de ter. O paraíso que o Senhor nos oferece, ao contrário disso, e mais uma vez inverte, é a expressão do que Deus sabe que é melhor, bom e eternamente agradável e perfeito para todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do seu Filho. Amém, meus irmãos? Queira o paraíso de Deus, não os demais. Versículos 24 e 25. Por isso, um experimentava tormentos, o outro consolo. Lázaro agora se fartava de Deus. Vejam bem, aquele que passava fome agora se fartava de Deus. Estava na presença dele, no seio de Abraão, que era uma expressão usada na escatologia do Antigo Testamento. Estava no seio de Abraão, nas delícias da eternidade com Deus. E ali ele se fartava da alegria, e ele tinha consciência que dessa alegria ele não seria nunca mais retirado, porque ele tinha chegado na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele se fartava disso e seu coração se alegrava. Enquanto que o outro, que tudo tinha tido nesta terra, agora estava em total abstinência de tudo. O rico não recebia sequer uma migalha simbólica, que era uma gota d'água vinda no dedo de Lázaro até ele. Nem mesmo essa migalha simbólica lhe era conferida naquele momento. E por que essa parábola é contada dessa forma? Porque a maioria das pessoas naquele tempo não sabia ler e escrever, mas os ricos sabiam. Os ricos eram letrados e conheciam a lei e os profetas. Quando Lucas fala aqui de Moisés e os profetas, ele está falando a lei e os profetas. Moisés é o autor da lei. Ele está falando Moisés, lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus. Por exemplo, aqui no versículo 29 diz: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Trocando em miúdos, Abraão disse o seguinte: eles têm a palavra de Deus, ouçam-na. Vão ouvir a palavra de Deus, que eles vão saber o que vai acontecer com eles. Quando Abraão pede, quando o rico pede que alguém vá até os seus 5 irmãos. É por isso que o rico sabia o que o profeta disse em Isaías 58:7 sobre o que os ricos deveriam fazer. E em resumo é o seguinte: repartir a comida com aquele que passa fome. Essa era uma obrigação dos ricos de Israel. Aquele homem negava os restos de comida daquele homem, ao pobre, a Lázaro. Hospedar em casa o pobre sem abrigo. Havia um pobre sem abrigo na sua porta, e ele negava um abrigo, mesmo que fosse temporário. Vestir o que se encontra nu era uma obrigação dos ricos de Israel. Aquele homem estava coberto de úlceras e não de roupa. E se abrir aos necessitados, nem precisa falar, havia um necessitado na sua porta. Aquele homem descumpriu as 4 ordens de Isaías 58:7, e ele sabia disso porque ele conhecia o que era a lei e os profetas. Ele conhecia a palavra de Deus e ele desobedeceu a tudo isso. E por isso ele pede agora que alguém alerte os seus irmãos, que também eram ricos,
né? Por silogismo nós podemos depreender isso, e que os avisasse ainda em vida, porque ele já estava descobrindo que depois da morte não tinha mais jeito. Mas assim como ele próprio, eles não estavam dispostos a agir de maneira correta, porque também eram avaros e também eram incrédulos. Os irmãos do rico deveriam ler as Escrituras, deveriam entender o que Deus estava falando e deveriam praticar as Escrituras individualmente, a fim de que individualmente fossem salvos pelo Senhor. Não por influências externas, fossem essas humanas ou não. Essa era a realidade, esse era o contexto. E aqui nós temos uma dura realidade, porém realidade, mesmo sendo dura. A definição de onde passaremos a eternidade depende do que acontece nesta vida. Vou repetir. A definição de onde passaremos a eternidade depende do que acontece nesta vida, assim como aconteceu com esses dois homens da parábola. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão pelo que aconteceu nesta vida e não pelo que se deu depois de morrerem. Versículo 30 e 31 nos ensina mais uma coisa. Vivos pregam a vivos. E vivos pregam a vivos a palavra de Deus, aquela que aparece no versículo 29, que deve ser ouvidas por aqueles que não têm o Senhor em seu coração. E é por isso que Deus diz também no versículo 29, ouçam a palavra, ouçam-nos. Por quê? Porque é a palavra que salva. Mortos não vem salvar ninguém. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, é cortante, vai até o entroncamento de ossos e medula. A palavra de Deus, que é penetrante na alma humana, essa salva, porque uma vez tendo entrado no coração e iluminado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus gera vida pelo convite eficaz do Senhor sobre aqueles que haverão de ser salvos. E esses se arrependem do seu pecado, e esses andam na conformidade da ilustração do endereço que Deus dá para a alma humana ser refrescada das suas angústias e das suas decepções mundanas, porque é ali que o ser humano encontra refúgio, amparo e fortaleza. É a sombra do Senhor que nos gera o refrigério. É ali que nós somos salvos, é na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que gera o conhecimento, sobre o qual nós sabemos: e conhecereis a verdade vos libertará. E alguma coisa acontece no nosso coração aqui, em vida. E nem mesmo se houver um milagre de ressurreição, esse morto ressuscitado vai convencer alguém da palavra de Deus. Somente quem convence é o Espírito Santo no ato em que apresenta e nos contunde com a ideia de que nós somos depauperados na presença de Deus e totalmente dependentes dos atos de Deus, para que pela fé a sua justiça se manifeste e nós sejamos salvos diante dele. Não há outro meio. E o rico queria um atalho aqui, não tem. A grande verdade que se enfatiza aqui é esta: uma vez que uma pessoa tenha morrido, a sua alma, tendo se separado do seu corpo, a sua condição, seja de bem-aventurança ou seja de condenação eterna, está fixada para sempre. Não existe aquilo que se chama de segunda oportunidade. Uma vez morrendo, segue-se o juízo de Deus. Não há como voltar. Não há como imaginar um retorno. Isso seria injustiça para com o Deus justo, que estabelece que assim deve ser. As oportunidades para aqueles que estão em necessidade ampla, geral, necessidade de ouvir o Senhor, de viver uma vida frutífera para a glória de Deus, têm que ser aproveitadas agora, porque depois não haverá mais oportunidade. Meus irmãos, nós pregamos essas parábolas em sequência, e os temas brotam das próprias parábolas. E às vezes nos perguntamos assim: esse foi o que? Um sermão evangelístico? Não, foi apenas a palavra de Deus.
E eu estou convencido, depois de alguns anos de ministério, que eu preciso pregar arrependimento também para a igreja onde eu estou. E eu preciso pregar arrependimento para crente velho. Por uma razão simples, é só o Senhor que conhece os corações, eu não conheço. Graças a Deus, Deus não nos deu a possibilidade de sondar o coração uns dos outros. É só o Espírito Santo que conhece. E a palavra nesta noite é uma palavra bastante direta, e eu não sei quais têm sido os maneirismos das nossas mentes e corações nesta igreja. O que é que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor nos dá? Temos vindo dia após dia, domingo após domingo, temos batido carteira, não, isso é feio, né? Temos batido cartão. Vai que tem alguém aqui batendo carteira também, já é outra história. Mas temos batido cartão na igreja, temos feito apenas a nossa presença. Você vem à igreja apenas para que vejam você aqui de vez em quando. Você vem como turista à igreja, seja esta, seja a sua, se você nos visita. Qual é a sua relação com Deus? Ela é uma relação de salvação e de filiação. Porque hoje, mais uma vez, o Senhor está falando, aqui se resolvem as coisas que definirão a vida eterna, e a vida eterna é eterna, ela não para. O que acontecer aqui define a eternidade na sua vida. Meus irmãos, isso é sério, absurdamente sério, e nós precisamos estar diante de Deus, com o nosso coração rasgado diante dEle, dilacerado em prantos diante do Senhor, dizendo: Senhor, me revela o que eu sou. Eu sou como Lázaro, eu sou como aquele rico. E talvez você conheça quais são seus frutos. E talvez, pelos seus frutos, você conheça a árvore que você é. Isso, obviamente, se aplica a mim também. Vamos aplicar? Assim como o rico sabia o que fazer e não fez, ele sabia a Escritura e não seguiu. Será que nós sabemos o que fazer e não temos feito? Meus irmãos, se nós arrolarmos a série de fruta estragada que nós podemos ver pendurada nos galhos da nossa árvore, a gente se assustaria com a gente mesmo. Como é que nós temos tratado as pessoas ao nosso redor? É como o rico tratava Lázaro? Como é que você tem se relacionado com Deus? Não é para me responder, não. Fique em silêncio e responda ao seu coração. Como é que você tem se relacionado com Deus no tocante aos seus votos? Quando você se converteu, quando você se tornou membro, quando você foi batizado, quando você fez profissão de fé publicamente, você deixou alguns votos diante de Deus e da igreja. Você tem cumprido os seus votos? Porque se não for cumpri-los, é melhor não votar. Não é o que a Escritura diz? Mas você agora já votou. Já era, é melhor você cumprir. Amém? Olha, que amém murcho, né? A sua atitude, a nossa atitude em vida exemplifica e testifica aquilo que acontece na nossa alma. E esse demonstrativo serve para que nós entendamos o quanto ainda precisamos conhecer e o quanto ainda precisamos receber de Deus em nosso coração. E eu não estou falando agora, nesta segunda aplicação, que você talvez não seja um filho de Deus. Mesmo sendo filhos de Deus, podemos dar frutos que não condizem com a nossa caminhada cristã, não condizem com o Deus da Escritura. E uma vez que somos alertados, precisamos fazer alguma coisa para mudar esse tipo de fruto na nossa vida. Finalmente, e daí? O que vai acontecer? Depende da escolha feita. Foi a tese de Jesus aqui. Depende do que você escolher. E como é que você escolhe? Porque você é muito bonzinho?
Graças ao bom Deus, a gente não tem condições de escolher por nós mesmos, aí o Senhor nos traz e nos prende ao Calvário e ali Ele nos dá nova vida. Mas cada um de nós tem a chance de escolher o caminho da sua espiritualidade. Temos a chance de sermos prudentes, temos a chance de sermos inteligentes na nossa fé, temos a chance de sermos humildes, temos a chance de sermos cordatos, bem educados, amáveis, benignos, tardios em nos irar. Vejam quanta coisa boa. Nós podemos ter frutos que identifiquem a nossa vida como de alguém realmente convertido, lavado, remido no sangue do Senhor e que tem o Espírito Santo operando a sua vida. E com isso nós vamos testemunhar em vida que estamos ganhando a vida eterna. Não é isso que nos dá a vida eterna. E os testemunhos que o nosso fruto é de alguém transformado. Mas também nós podemos ser insensatos. Podemos ser orgulhosos. Podemos ser preconceituosos. Em vários aspectos diferentes. Nós podemos servir ao dinheiro. Nós podemos ser agarrados aos bens. Nós podemos ver o necessitado e não fazer nada. Podemos ver o depauperado, desnudado, sem fazer nada por ele. Podemos ser ruins, mal educados, irascíveis, nada fecundos na fé. Podemos ser chatos, sabe, crente chato? Podemos ser crente chato. Ninguém gosta de ficar perto dele, mas existe. Podemos ser muita coisa que não é boa. Se Cristo não estiver nessa vida, é mais um que vai para o inferno. E se Cristo já estiver nessa vida, é mais um que precisa ser transformado por causa da obra do Senhor. Amém? Por causa de Cristo Jesus. Fique com uma pergunta no seu coração. Se hoje, nesta noite, você parar de respirar, para onde é que vai a sua alma? Porque um dia você vai parar de respirar. E você precisa saber para onde vai a sua alma. E isso não é brincadeira, porque isso define a eternidade. Amém? Inclina a sua fronte aí, por favor. Senhor Deus, diante da Tua Escritura nos debruçamos e refletimos, ó Deus, com base naquilo que o Teu Filho amado Jesus Cristo falou publicamente e deixou registrado através de Lucas, o evangelista. Nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito tenha inoculado em nós a Tua palavra com verdade e com vida e que nós possamos ser guiados por esse mesmo Espírito a ver a transformação da nossa alma, do nosso coração, naquilo que for preciso e necessário. E que o Senhor, assim, ó Deus, venha se alegrar conosco por causa da novidade dos frutos bons que poderemos vir a dar. E livra-nos, ó Deus, do mal eterno, para a Tua honra e para a Tua glória. É como nós oramos, no nome precioso de Cristo. Amém.